Nos dias que antecedem o Grande Prêmio do Brasil de 2025, o Autódromo de Interlagos vive um clima diferente, e não apenas pela expectativa de uma das corridas mais aguardadas do calendário. Desta vez, o que paira sobre São Paulo é uma sensação de incerteza que vai muito além da disputa entre as equipes ou das esperanças da torcida brasileira por Gabriel Bortoleto. É o céu que ameaça mudar o destino de tudo. O país inteiro acompanha apreensivo as imagens de destruição causadas por um tornado no interior do estado, fenômeno raro, mas que deixou um alerta claro. O tempo está completamente imprevisível, e o fim de semana do GP pode ser afetado por uma força que nem a FIA, nem a tecnologia de ponta da Fórmula 1 podem controlar. Desde o início da semana, os modelos meteorológicos apontavam a formação de um ciclone extratropical na região sul do Brasil, avançando em direção ao sudeste com intensidade acima do normal. Os ventos, em algumas áreas, poderiam ultrapassar os 100 km por hora, acompanhados de chuvas torrenciais e risco de granizo. Em outras palavras, o tipo de cenário que faz qualquer diretor de prova repensar toda a programação. Interlagos, com suas curvas fechadas, subidas e descidas, é um circuito que sofre muito com o excesso de água, e um único raio pode interromper completamente a atividade em pista. Agora, porém, a preocupação vai além da chuva. O temor é que o mesmo sistema que provocou um tornado destrutivo no interior possa gerar tempestades severas o suficiente para colocar em risco o público, os pilotos e toda a estrutura do evento. Os engenheiros das equipes já trabalham com o cenário de caos. No paddock, as tendas de hospitalidade e estruturas temporárias são reforçadas com pressas, enquanto os caminhões de apoio são posicionados em áreas mais seguras. A própria Fórmula 1, acostumada a lidar com condições extremas, tem protocolos rigorosos para tempestades elétricas e ventos fortes, mas um tornado, ou mesmo a simples ameaça de um, é algo que foge completamente do comum. As equipes médicas, os fiscais e a direção de prova sabem que, se as condições se deteriorarem além do aceitável, a corrida pode ser adiada, suspensa ou até cancelada. E é justamente essa incerteza que paira sobre Interlagos neste momento. Para o público, o risco é ainda maior. As arquibancadas de Interlagos são em grande parte descobertas, e a previsão de chuva intensa acompanhada de rajadas de vento preocupa as autoridades. Em caso de alerta extremo, a Defesa Civil e os organizadores podem decidir por evacuar áreas inteiras do autódromo, o que seria uma operação complexa diante das dezenas de milhares de torcedores que lotam o circuito. Há, também, o risco de quedas de energia, interrupção das comunicações e bloqueio de acessos, já que as vias de chegada a Interlagos costumam ficar tomadas durante o fim de semana do GP. Um simples alagamento nas redondezas poderia atrasar equipes, equipamentos e até ambulâncias, colocando em xeque a segurança geral do evento. A lembrança de outras corridas afetadas por condições extremas ainda está fresca na memória da Fórmula 1. O GP do Japão de 2014, sob o tufão Fanfone, terminou em tragédia com o acidente fatal de Jules Bianchi. Desde então, a FIA passou a adotar um protocolo muito mais rigoroso em relação ao clima. Nenhuma corrida é prioridade diante do risco humano. Por isso, o diretor de prova pode, a qualquer momento, adiar sessões de treino, cancelar classificações ou até mover a corrida para outro horário. Algo que, em um país como o Brasil, com condições meteorológicas tão variáveis, sempre é uma possibilidade. Mas o que preocupa em 2025 é a intensidade do fenômeno. O tornado que atingiu cidades do interior paulista mostrou o quão violentas essas formações podem ser, arrancando telhados, derrubando postes e destruindo estruturas inteiras em minutos. Se algo semelhante atingisse a região de Interlagos, os danos poderiam ser incalculáveis. Nos boxes, o clima é de apreensão. Pilotos e engenheiros tentam manter o foco no desempenho, mas todos sabem que o verdadeiro adversário neste fim de semana pode ser o próprio tempo. Gabriel Bortoleto, que chega ao GP do Brasil vivendo o auge de sua temporada, talvez tenha de encarar um desafio completamente diferente do que esperava. O jovem brasileiro sonha em brilhar diante da torcida, mas a perspectiva de uma corrida interrompida por tempestade ou até adiada cria uma tensão emocional enorme. Em seu primeiro GP do Brasil na Fórmula 1, ele pode ter de mostrar não apenas velocidade, mas também sangue frio e paciência diante do caos climático que se desenha. O fator meteorológico também altera completamente a estratégia das equipes. Pneus intermediários e de chuva total passam a ser prioridade, e a leitura do radar meteorológico torna-se tão importante quanto a análise de dados do carro. Em Interlagos, a chuva sempre foi um elemento decisivo. Basta lembrar 2003, 2008, 2016, mas um temporal de proporções inéditas poderia transformar a corrida em um verdadeiro campo de sobrevivência. As equipes que melhor interpretarem as mudanças do clima terão vantagem. Mas, se o vento realmente chegar com a força prevista, nem mesmo a melhor estratégia pode garantir segurança. Os diretores do evento trabalham em contato direto com o Instituto Nacional de Meteorologia, Defesa Civil e autoridades locais. A ordem é monitorar o radar minuto a minuto e reagir rapidamente a qualquer sinal de tempestade severa. A FIA, por sua vez, já deixou claro que não hesitará em suspender atividades se houver risco de raios ou ventos acima do limite de segurança. O problema é que, diferentemente de uma simples chuva, um tornado pode se formar em questão de minutos, sem aviso suficiente para evacuar toda a área. Por isso, o foco das equipes de segurança está em preparar rotas de saída e pontos de abrigo para os torcedores, caso a situação se torne crítica.
É um cenário que ninguém quer imaginar, mas que precisa ser considerado. A tensão também se estende aos bastidores políticos e logísticos. Um cancelamento de corrida no Brasil teria impacto financeiro gigantesco para a Fórmula 1 e para os patrocinadores, sem falar na frustração do público. Mas, como sempre, a segurança vem antes. E, diante das previsões atuais, os organizadores sabem que o fim de semana em Interlagos pode ser um dos mais desafiadores da história recente da categoria. A combinação de clima tropical, massa de ar frio e ventos de alta velocidade cria as condições ideais para tempestades violentas, e o fato de já ter ocorrido um tornado na região apenas aumenta o medo de que algo semelhante possa se repetir. Enquanto isso, nas redes sociais, as imagens do tornado que atingiu o interior do estado circulam sem parar. Vídeos mostram nuvens imensas girando sobre plantações, ventos que arrancam árvores e casas sendo destruídas em segundos. A população de São Paulo observa o céu com desconfiança, e a expectativa pela corrida se mistura à apreensão por novos temporais. Até mesmo os hotéis e os transportes públicos da cidade se preparam para um possível caos climático, reforçando abrigos e ajustando horários. O GP do Brasil, que normalmente é uma festa, pode se transformar em um teste de resistência coletiva, tanto para a Fórmula 1 quanto para os fãs. Para os brasileiros, a esperança é que o fenômeno perca força antes de atingir a capital. Há uma sensação quase simbólica nisso. O país inteiro torcendo não apenas por um bom resultado de Bortoleto, mas também por um fim de semana em que o céu não desabe sobre Interlagos. A Fórmula 1 é um espetáculo que depende da precisão, da tecnologia e da coordenação humana, mas tudo isso se torna irrelevante diante da força bruta da natureza. E o que está por vir pode ser um lembrete doloroso de que, por mais avançados que sejam os carros e as estratégias, há forças que permanecem completamente fora de controle. Nas próximas horas, os radares e os olhos do mundo estarão voltados para São Paulo. Se o ciclone se deslocar mais lentamente, se o ar frio encontrar o ar quente sobre a serra, se a tempestade crescer na direção errada, tudo isso pode determinar o destino de um grande prêmio. E, se o pior acontecer, o GP do Brasil de 2025 poderá entrar para a história não apenas pela disputa na pista, mas pela batalha contra o próprio clima.